Então, pessoal, vamos ver se eu consigo, enfim, fazer esse relato, se o Yuri deixar, porque ele tá ali ciscando. Ele tá ciscando ali pra mexer na câmera que tá dentro do berço dele. Eu posicionei ele. Então, finalmente, depois de 8 meses, eu tomei vergonha. Ih, tá brigando com o senhor Lobo? Vem cá brincar com o senhor Lobo aqui. Enfim, depois de... Senhor Lobo... 8 meses eu vim fazer o relato pra vocês de como foi o grande dia. O dia da chegada do meu caçulinha. Foi quase a realização de um sonho. Chegamos perto, né, filha? Então, o que aconteceu? O Yuri, ele nasceu na segunda-feira, no dia 12 de novembro de 2018. Porém, eu comecei a sentir, assim, o trabalho de parto começar a acontecer no domingo, só que eu não sabia, né? Eu nunca entrei em trabalho de parto. Essa é a minha terceira gestação e é a primeira vez que eu entro num trabalho de parto ativo de verdade. Então eu não sabia como é que era. Então o que aconteceu? No domingo, parece uma coisa, né? Eu sempre vi relatos de mulheres que, quando estão para ter nenéns, elas ficam ativas. E vem uma vontade de limpar a casa, vem com vontade de fazer um monte de coisas. Coisas que eu não aguentava mais o resto todo, porque eu já estava muito pesada, com muita dor. Então... tudo que eu senti durante o resto da gestação, naquele domingo, passou. Então eu tava com pique, disse que é a tal da síndrome do ninho, né? De uma coisa mais ou menos assim, filho, então ela corre pra preparar o ninho pra chegada da criança. E parece que é isso que dá nas gestantes, já é intuitivo, né? Ela não sabe, ela faz já tem uma palavra... que essa palavra me sumiu. Gente, eu tenho um problema sério de memória. Se vocês separarem quase todos os vídeos, eu tô tentando lembrar uma palavra. É difícil, viu? Então, mas é tipo... a mulher já sente, né? Um sentido de mãe ali. Ah, ele vai chegar, eu vou preparar tudo, né? E foi isso que aconteceu. Eu passei o domingo todinho num pique pra limpar a casa. Corri pra limpar a casa. Fiz coisas até que eu não aguentava mais. Arrastei coisa pesada. Fiz um monte de coisa que eu não aguentei fazer no resto da gestação inteira. No último dia, que foi na véspera do parto do Yuri, eu fiz. Ainda no sábado, ainda saí com meu esposo, parece que a gente tava adivinhando. Eu falei, amor, vamos sair, eu não aguento mais ficar em casa, o Yuri vai nascer, e aí a gente vai ficar preso, porque depois que ele nascer não tem mais como sair. Eu vou até postar foto desse sábado, que foi o último sábado que eu saí com ele na barriga. E a gente saiu pra passear, eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem. Foto da gente no shopping. E eu com barrigão, saímos, comemos, deixamos as crianças com a minha mãe. Mas foi uma saída super rápida, porque eu não aguentava mais andar, só foi mesmo pra respirar fundo, porque eu não aguentava mais ficar presa dentro de casa. E aí, quando foi no domingo eu fiz tudo isso, quando foi à noite eu deitei pra descansar um pouco, né, fiquei deitada. E por incrível que pareça, toda mulher, acho que geralmente a partir do sexto, sétimo mês, começa a ter as tal contrações de treino. São as contrações que você sente a barriga ficar dura por segundos e voltar. Geralmente sente uma vez no dia e não é doloroso, tá? Você só sente que é uma sensação estranha, você sente aquela pressão na barriga, ela fica dura. Ela geralmente levanta um lado só da barriga, fica até feia, levanta um nó na barriga, a barriga fica meio torta, mas a questão de segundos passa. E não são todos os dias, uma vez no dia não são todos os dias. E no domingo à noite, depois que eu deitei para descansar, essas contrações de treino começaram a vir ritmadas. A barriga endurecia, ficava um tempo assim dura, tava bem cômodo até inclusive, me dava até um pouco de falta de ar. Uma sensação estranha aqui, né? Ai, meu amor, tô falando de você, meu amor, na barriga da mamãe. E eu sentia aquele incômodo, passava. Só que eu me mexia na cama, eu mudava de posição, endurecia a barriga de novo, eu não podia mais nem me mexer na cama. Então, a noite inteira, essas contrações. Eu ainda comentei com meu marido, eu falei, nossa, tá estranho, tá uma contração atrás da outra. Não tive isso nas outras 2 gestações, né, então eu não sabia o que era. No dia seguinte, meu marido iria trabalhar. Nós já tínhamos combinado que ele iria trabalhar no período da manhã, que ele ia ter uma reunião de manhã no trabalho. Então ele iria entraria às 7 da manhã e ficaria até meio-dia. Do meio-dia, ele viria para casa e a gente iria para o hospital.
E tanto que minha mala de hospital, a mala do neném, a gente deixava tudo na minha mãe, que minha mãe morava perto do hospital. Então eu já tinha despachado tudo pra minha mãe. E a gente só ia passar lá só pra pegar essas malas e deixar os gêmeos lá, porque a Júlia já estava com ela. Então o que ele ia fazer? Ele ia trabalhar, meio-dia ele voltava e nós iríamos passar na minha mãe pra deixar os meninos e iríamos pra maternidade. Que aquele dia eu já tinha certeza que eles iriam me internar e eu iria ter o neném. Até porque eu já estaria completando... Eu tava com 39 semanas, 3 dias depois eu entraria nas 40 semanas. Eu não tinha perdido ainda o tampão mucoso. Quem não souber o que é tampão mucoso e quiser que eu faça um vídeo falando sobre o assunto, eu posso fazer depois, tá? É só deixar nos comentários. Ou pesquisa no YouTube, pesquisa no YouTube, deve ter vários vídeos falando sobre isso, tá? Então eu também não tinha perdido o tampão mucoso, então... Pô, 40 semanas, não tinha perdido nada, então os médicos já falaram, ó, você não pode entrar em trabalho de parto. Então, com 39 semanas, você venha pro hospital que a gente vai fazer o seu parto. Você não pode entrar em trabalho de parto porque tem um risco de ruptura uterina. Tudo bem, né? Só que aí deu 39 semanas e 5 dias, faltavam 2 dias pra entrar no 40 semanas. Eu resolvi ir nesse dia pro hospital. Porém, do domingo... Como eu tava voltando ao domingo, eu comecei a sentir essas contrações seguidas uma da outra, só que sem dor. Então, só incômodo, muito incômodo. Tava incomodando demais, comparado às contrações normais de treino, tá? E aí fomos dormir. Aí eu dormi. Quando foi por volta de umas 2 horas da manhã, eu acordei sentindo uma dor aqui de trás do quadril, aqui bem baixo, acima do cóccix. Uma dor que ela irradiava, ela doía aqui atrás e parece que ela se abria e ia pra baixo da barriga, vinha pra frente. Dizem que comparam com uma cólica, mas eu achei diferente de cólica, é uma dor diferente. Eu não sei explicar essa dor, gente. É uma dor diferente. E quem quiser assimilar uma cólica, porque pode ter mulheres que se sintam como se fosse uma cólica, mas a minha era diferente. Era uma dor que vinha, endurecia a barriga e incomodava, mas era por segundos. Aí passava. E nossa, será que já é trabalho de parto? Aí passavam-se uns 10 minutos, daqui a pouco vinha aquela dor atrás, irradiava pra frente, a barriga ficava dura. E aí eu, caramba, não pode ser. De 10 em 10 minutos estava assim. Isso começou às 2 horas da manhã. Deu umas 3 horas da manhã. Umas 3 horas? Não, umas 4 horas da manhã. Amanhã acho que já tava em 8 em 8. Quando foi 6 horas da manhã, que foi a hora que... 6h30, que foi a hora que o telefone do meu esposo despertou pra ele trabalhar. Eu não ia nem falar pra ele, eu ia deixar ele ir trabalhar e voltar. Só que eu fiquei com tanto medo do meu útero romper e ser prejudicial não somente a mim, mas principalmente ao meu filho. Então eu comecei a ficar com medo. Eu falei, não, se romper e acontecer alguma coisa com meu filho, eu não vou me perdoar nunca. E aí quando foi 6h30, meu marido acordou. Ele, já tá acordado, amor? Eu falei, amor, eu tô com contração. E agora tá de 7 em 7 minutos. Aí na hora que eu falei pra ele, eu falei, deu uma tal horário. Aí ele olhou no relógio, daqui a pouco, quando deu os 7 minutos, veio outra. Eu, caramba, tá vindo de novo, aquela dor. Aí ele pegou e contou no relógio. Aí passou. Daqui a pouco, passou os 7 minutos certinho. Os 7 minutos certinho. Que ele tava contando, aí eu já não tava contando mais. Veio outra dor. Vinha aquela dor aqui de trás, ia pra barriga, a barriga ficava dura. Não era nada insuportável, dava até pra aguentar. Mas era chato porque nessa hora me faltava um pouco de ar, eu parava assim, né? Eu não conseguia me mexer porque vinha uma dorzinha meio forte. E aí ele falou, não amor, você tá em trabalho de parto mesmo, 7 minutos certinho. Só que ele falou, não vou trabalhar, você vai se arrumar que a gente vai pro hospital. Eu falei, não, vai trabalhar. Não, ele, não vou ligar pro meu chefe agora. Ligou pro chefe, o chefe liberou ele, aí foi onde começou toda a correria, porque depois disso caiu pra 5 minutos. Começou de 5 em 5 minutos. Aí eu corri, né? Pra arrumar os meninos, as crianças estavam dormindo, arrumar eles, ligar pra minha mãe, acordar minha mãe, pra minha mãe poder receber eles na porta do prédio dela, porque a gente deixou eles lá no prédio dela. Ela tinha que descer pra ajudar meu marido a entrar. A gente não tava com carro, tive que pedir Uber. E aí ligamos pro Uber, aí quando tava tudo arrumadinho, ligamos pro Uber, isso minhas contrações já estavam em 4 minutos. Caiu muito rápido, gente, muito rápido. Aí eu achei que ia chegar até parindo, né, no hospital. O intervalo tá ficando tão curto, eu achei que ia chegar até parindo lá. Aí cheguei, deixamos as crianças da minha mãe, levei o
o menino levei os meninos pra minha mãe, fui pro hospital, chegou lá, o médico já me atendeu logo. Aí, na hora que eu entrei na sala dele, aí ele falou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, tô de 39 semanas, mais 5 dias, tô com 2 cesáreas e entrei em trabalho de parto. Ele, você tá sentindo o que? Eu falei, tô sentindo contração. Ele, pois então vamos te examinar logo, porque você não podia ter entrado em trabalho de parto, é muito perigoso, não sei o quê. Aí, na hora que ele tava indo pra mesa pra me examinar, eu parei, porque veio a dor, eu parei na hora. Ele pôs a mão na minha barriga, ele, realmente, você tá em trabalho de parto ativo. Mas assim, vou te examinar. Aí fez o exame de toque, ele viu que eu já tava começando a dilatar. Eu tinha ido no hospital uns poucos dias antes, porque eu tinha me sentido mal, né? E eu não tava tendo dilatação nenhuma, meu útero ainda tava bem fechado. E ele já tava começando a dilatar ali, naquelas contrações, tava um dedo mais ou menos, 1 centímetro, né, de dilatação. Era pouco, mas pela evolução das contrações, eu acredito que tava evoluindo super rápido também, porque ele fez o exame de toque, e ele falou, você já tá dilatando, vai pro cardiotoco, o cardiotoco ele fica medindo ali o nível, né, de contração que a pessoa tá tendo. Oh, meu amor! Brincando aqui. O nível de contração que a pessoa tá tendo, o intervalo, né, entre uma contração e outra, batimento cardíaco do bebê e movimentos. E aí ele me colocou naquele cardiotoco, que eu vou colocar o videozinho aqui pra vocês também. É bem pequenininho, são segundos, que é o momento que eu estava no cardiotoco antes de ir pra sala de parto. Tá, vou deixar aqui pra vocês verem. Vou fazer takezinhos. Já tá gravando. E aí, nesse momento que ele entrou na sala pra ver o cardiotoco, porque pra mim já tava sendo uma tortura, eu falei, você não pode se mexer, e aquelas contrações vindo, pra mim já tava sendo uma tortura. Eu fiquei quietinha ali, mas tava sendo difícil. Tava bem alto os níveis de contração, tava tendo umas contrações muito boas. E aí ele falou, realmente ela tá em trabalho, tá muito ativo, tá muito bom. O trabalho de parto tá muito bom, porque se eu fosse ter parto normal, né, mas eu não ia poder, ele tá muito bom, mas vamos levar ela pro parto, pro centro cirúrgico, sobe ela já pro centro cirúrgico. E nisso tinha outra moça lá, que ela tinha 3 cesáreas. Não, ela tinha 2 cesáreas, também tava na terceira, e ela tinha perdido o tampão mucoso aquele dia. Ela não entrou em trabalho de parto, mas ela estava em trabalho, perca de tampão, então ela também não poderia entrar em trabalho de parto. Então ela foi aquele dia, só que ela chegou antes de mim. Pra vocês terem uma ideia, meu trabalho de parto estava tão ativo que eles me passaram na frente dela porque eles estavam com medo de o neném querer nascer ali naquele momento. E aí eles subiram, eu e ela, pro centro cirúrgico. Meu marido ficou embaixo preparando a internação. Logo ele foi junto comigo, me acompanhou. Aí me colocaram eu e ela lá no banheiro pra vestir já a roupa, né? A roupa do centro cirúrgico, que era um avental transparente horroroso. Não tive tempo nem de tirar foto, nem nada antes, né? A gente não tirei nada antes. Eu tirei depois, que aí a fotógrafa veio, a gente contratou a fotógrafa do hospital pra vir tirar pelo menos as fotos durante o parto. A gente não tirou nenhum antes do parto, porque eu já cheguei naquele momento de correr pro centro cirúrgico. E aí, antes de pôr a roupa no banheirinho, eu fui fazer xixi, né? E eu já tava com dor, muita dor. E aí, conforme eu fiz xixi, sujou o vaso de sangue e o papel. Agora eu não sei se foi por causa do exame de toque, se foi meu tampão mucoso que soltou naquele momento, porque saiu bastante sangue, não era pouco que nem o tampão mucoso sai assim, pouquinho sangue, só sujinho, mas esse saiu bastante. Ou se teve a ver com a dilatação, ou se foi tudo junto. Sei que eu sangrei naquele momento, só que eu nem falei nada, porque eu já tava indo pro parto mesmo, eu fiquei quieta. Hoje eu fico pensando, fui doida. Se por acaso tivesse tendo algum vestígio ali de rompimento uterino e eles precisassem correr mais rápido comigo, nem passou isso na minha cabeça. Eu só pensei, foi por causa do exame de toque. Mas geralmente pode ter sido isso mesmo. Vem aqui, filho. Aí, meu amor. Aí pegamos, aí eles ainda me levaram pro pré-parto, onde ficaram preparando... foram pegar minha veia pra poder me colocar no soro, na medicação pra ir pro parto, né? Me dar antibiótico, a gente tem que tomar antibiótico antes. Aí vieram os médicos fazer perguntas sobre meus partos anteriores, porque eles fazem perguntas, né? Nisso eu já aproveitei, já informei pra eles que eu tive no parto da minha filha. Toma, filho, toma.
No parto da minha filha, ainda no centro cirúrgico, eu tive atonia uterina. Acho que é atonia uterina que se chama. Então, eu avisei eles porque o que acontece? Meu útero, depois do parto da minha primeira filha, ele não voltou ao tamanho normal e ele começou a coagular. Ele começou a coagular dentro. Comecei a ter tipo uma hemorragia dentro e não saía o sangue. E, nossa, eu tive muita complicação, eu quase morro, quase voltei pro centro cirúrgico, quase perdi meu útero, olha, foi Deus que me salvou, porque eu ia morrer. Todo mundo disse, foi um erro médico gravíssimo que a primeira médica fez no meu parto, tanto que eu voltei pro hospital, fiquei uma semana de internação depois do meu parto, pra poder eles conseguirem fazer meu útero reagir e voltar ao que era, senão eles iam ter que abrir e tirar meu útero fora. E aí o risco de eu ter uma infecção generalizada e morrer era muito grande, porque nessa altura do campeonato eu já estava com infecção. Então, eu tive que avisar isso nesse parto, no parto dos gêmeos também, para poder eles me prepararem para evitar de eu ter. Dos gêmeos eles me prepararam muito bem, eles me colocaram na ocitocina, né? Ainda na mesa cirúrgica, para o meu útero já começar a contrair para voltar pro tamanho normal. Colocaram supositórios em mim, para o meu útero contrair tanto que eu saí do pós-parto com cólicas, tendo contrações, mesmo tendo com cesárea. Fui pro pós-parto, porque o meu útero já estava contraindo por causa das medicações. Meu útero voltou muito rápido pro tamanho. E do Yuri, por mais que eu tenha avisado, que eu tenha feito tudo direitinho, eu ainda assim, meu útero não voltou. Então já entro nesse papo com você. Então, depois que me prepararam, fizeram as perguntas, eu contei esse caso da atonia uterina, eles me levaram pro centro cirúrgico e correram pra fazer meu parto. Meu filho nasceu às 11h24 da manhã, tá? Pesando 3,785 kg, medindo 49 centímetros, bem gordinho, gente. Chorou bastante na hora. Aí fizeram lá fechar minha cirurgia, tudo bonitinho, me levaram pro repouso, né? Pro pós-parto. Aí começou o mártir também, porque o que geralmente dura 2 horas no máximo de repouso, porque é o tempo da anestesia passar, o meu durou mais de 4 horas. Porque meu útero não voltava, minha barriga super inchada, as enfermeiras tudo preocupadas falando, o útero dela não tá voltando e colocando ocitocina atrás de ocitocina na minha veia pra voltar. Entrava outras mães que tinham acabado de ter neném, saíam do centro cirúrgico, que foram depois de mim, viam pro repouso, voltavam e eu lá. Meu esposo já tocando a campainha centro cirúrgico, eu já sabia que era ele lá do repouso lá, preocupado comigo, e hoje falando pra elas, avisa pra ele o que tá acontecendo, porque ele não vai sair daí, ele vai ficar preocupado, avisa pra ele que eu tô tendo o mesmo problema do primeiro parto, mas que tá tudo bem. Só que elas não avisaram. O coitadinho ficou da hora, antes do bebê nascer, ele já tava lá, né? Ficou lá até a hora de eu sair em pé lá, sem ter notícias minhas, ele chegou a tocar 2 vezes lá, eu escutei quando ele tocou 2 vezes pra saber notícias minhas. E aí, enfim, depois de quando deu 4 horas que eu estava lá no repouso, com litros e mais litros, bolsas e mais bolsas de ocitocina, meu útero começou a regredir, a voltar. Baixou pouca coisa, não foi muita coisa, mas já foi o suficiente para ser confiável para eles me tirarem do centro cirúrgico e me levar, tirarem do repouso e me levar pro quarto. Porque se meu útero não voltasse, eu ter que chamar o médico e provavelmente correria o risco de eu ter que voltar pro centro cirúrgico, porque aí é muito perigoso mesmo. E aí o útero, graças a Deus, começou a regredir. Eu já tava desesperada, porque eu escutava meu bebê chorando. Quem não assistiu ainda o meu relato de amamentação, eu cito lá que eu tô no repouso, eu escuto ele chorar, que ele tava no berçário, eu escutei ele chorar. Eles levaram ele uma vez pra eu dar de mamar, mas eu ainda não tinha leite, né? Então ele ficou chorando muito. Gente, acho que eu levei, pra eu ver meu bebê depois que ele nasceu, pra eu pegar ele de verdade, ficar comigo, levou mais de 5 horas depois do parto. Então demorou muito pra ele vir pra mim. E quando o meu útero finalmente começou a diminuir, aí eles me levaram pro quarto, meu marido já tava do lado de fora, tadinho, aflito, por causa da demora, minha sogra, minha mãe, todo mundo já aflito. Aí, mesmo assim, meu útero não voltou rápido não, viu? Eu fui pro hospital, eu tive alta, 15 dias depois eu voltei lá. Foi 15 dias? Foi 15 dias depois eu voltei lá pra tirar o meu útero, ainda tava alto, ainda não tinha voltado 100% não. Pra vocês terem uma ideia, como é difícil pra mim.
Aí, por isso que é outro motivo que eu tenho medo de engravidar, porque, eu quase morri do pós-parto da minha filha, passei por risco nessa última gestação, dos gêmeos eu tive problema também, então eu tenho medo, sabe? Filho! Quando ele quer mamar não adianta. Se não foi nas 3, eu sei lá, eu tenho medo de ir na próxima, por isso meu esposo vai operar. Não é nem tanto, não é somente pela quantidade de filho que a gente já tem, é também pelo meu bem-estar, né? Porque não dá pra ficar arriscando, é muito perigoso. E eu vou deixar pra vocês no final todas as fotos do parto, tá? As fotinhas foi tirada lá no centro cirúrgico, o momento do parto dele, tudo bonitinho pra vocês verem, tá? Porque eu queria ter gravado, mas aí a fotógrafa falou pra eu ter solicitado a gravação, eu teria ter me pronunciado 15 dias antes do parto, porque eles iam ter que entrar com uma solicitação de liberação do hospital, que eu queria ter gravado pra vocês, mas aí não deu mesmo. E aí só acabou tendo as fotos, e eu vou colocar agora no finalzinho pra vocês, espero que vocês gostem. E foi isso que aconteceu, gente. O que eu digo que foi quase um sonho, né? Porque eu pelo menos tive o prazer de saber o que é entrar no trabalho de parto. O que é um pouquinho da dor do parto, que é sentir, né, o seu bebê querer nascer. Meu filho sempre foi muito ativo na barriga, sempre foi muito ativo. E eu sabia que ia ficar por menos na hora do parto. Eu sabia que ele ia querer vir por conta, né? Até hoje ele é agitado, né, meu amor? Ele é muito agitado, gente, ele é muito... Ai, meu Deus, é muito manhoso, Ai, tá puxando meu cabelo. E assim... Então eu vou finalizar, desculpa a demora, 8 meses pra vir relatar isso pra vocês, mas é porque... Ai, gente, sei lá, é tudo muito detalhado, eu não queria vir correndo e correr o risco de esquecer alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, porque pode ter tido alguma coisa que eu esqueci, eu espero que não, mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar logo com esse menininho, ó. Tá muito exato. Vamos dar tchau pras titias, vamos? Um beijo, meninas. Deixa aquele joinha que eu gosto muito, tá? E vai vir eu vou gravar um vídeo com meu esposo. Fazer um vídeo muito engraçado. Vai ser legal. Um vídeo muito legal. Já estamos se programando pra gravar pra vocês, tá bom? Vou ver se eu gravo dessa semana pra próxima, tá bom? Na folga dele. Eu vou tentar gravar na folga dele do final de semana, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, deixem aquele joinha, se inscrevam no canal e compartilhem para ajudar o canal. Se vocês puderem me ajudar a divulgar, eu ficarei muito grata, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo.